Então, Monark, eu queria que tu contasse para nós quando na tua vida que aconteceu essa politização, sabe? Quais eram os espaços que tu frequentava, seja reais, seja virtuais? Onde é que tu formou, né? Em quais espaços tu formou a tua visão de mundo, as tuas concepções políticas, assim? Quando, como e onde que isso aconteceu? Conta para nós aí, Monark. Não, cara, eu não consigo, tipo, eu sempre me preocupei com política, assim, desde quando eu era criança, entendeu? Eu já enxergava os problemas do Brasil, tal. Eu tenho uma cena, minha mãe não vai gostar que eu conte isso, né? Mas minha mãe era muito, ela ama muito o Brasil, né? E aí quando eu era criança, eu falei, pô, esse país aqui tá tudo errado, é uma merda, tudo funciona do jeito ruim, né? Aí ela ficou muito brava comigo, me deu um mega sermão, sabe? Então eu tenho essa memória, então eu sei que desde pequeno eu já me preocupava, tipo, eu enxergava a realidade e via que era uma realidade meio capenga, o brasileiro vive, e olha que eu nasci, tipo, eu cresci numa cidade interior do Rio de Janeiro, né, que chama Três Rios, e aí depois dos 6, 7 anos de idade, eu vim morar em São Paulo e passei boa parte da minha vida em São Paulo, que é, em teoria, uma das cidades com mais desenvolvimento do país, né? Existem cidades que são mais pobres, né? Digamos assim. Então, eu vivi o Brasil, o melhor que tem do Brasil, certo? Em termos de infraestrutura, de poder econômico e tudo mais, né? Então, eu sempre achei que a gente no Brasil, a gente é meio atrasado, tá ligado? E a vida também, eu sempre pensei muito sobre a vida, sobre estar vivo, né? Porque estar vivo é uma parada doida, né? Tipo, tá vivo, tá ligado? Tipo, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso existe e tal? Então, tipo, são dois tipos de pensamento que sempre me acompanharam durante minha vida, né? E aí, com o tempo, eu acho que eu naturalmente fui desenvolvendo Mas só, caminhos ou. só, só um detalhe, naturalmente, mas assim, essas coisas todas que você fala, eu vi seu papo com o Durante, vi teu papo com o Gaio Fato, né? Você falou um monte de coisas que você acredita, etc. Onde é que você tirou essas coisas, cara? Assim, onde é que você teve contato, por exemplo, com o que você chama de globalismo, por exemplo? Sabe, quem te apresentou essas coisas? Em que espaço isso chegou até você, Monark? É isso que eu quero saber, assim, se você pudesse ser um pouco mais sucinto aí na sua resposta. Claro, cara. Olha, o globalismo é uma pauta de discussão na internet mundial há muitos anos, né? Tipo, não Em fui que eu que lugar da inventei internet você isso. conheceu o globalismo, No Monark? Google, No no Google? Twitter, No sei Twitter? lá, Hum. páginas normais que todo mundo usa, pô. É que eu, Então, eu, eu, eu me então a gente interesso pode sobre dizer, assuntos então, diferentes. não, bacana. Então a gente pode dizer que tu formatou essa tua ideologia na internet, no Twitter, em outras redes sociais, O meu frequentou já conhecimento sobre globalismo veio fóruns, da essas internet. coisas? Alex É Jones, aí. Alex entrevistas, Jones, que ele mais? sim, tem várias pessoas. O próprio Joe Rogan já falou Joe muito Rogan. sobre isso. Ah, É que, tipo, a mas gente vive num mundo é globalizado, isso que, tá é isso que eu ligado? ia Essa é a falar. realidade, né? É isso que eu ia falar, Monark. Então dá uma moldada no que seria o globalismo para você e depois saber a opinião do Humberto também. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve um vitorioso, certo? Os aliados Certo. ganharam a Segunda Guerra Mundial. Sim, foram os E, a- soviéticos. Aham. e ok, mas uma guerra mundial é mundial. E quem ganha a guerra mundial ganha o controle do mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, formou-se uma ordem internacional, certo? Essa ordem internacional controla esse mundo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E essa ordem formou laços e estrutura entre os países uh, que a gente chama de globalismo, né? Porque todos os países meio que estão conectados, as inteligências, as agências de inteligência de todos os países, elas conversam entre si. Então, há um sistema, né, que é, de certa forma, harmonioso, que meio que controla a geopolítica internacionalmente, né? E a gente chama isso de globalismo, que é como o mundo está funcionando, pô. Se a gente gosta ou não disso, é uma discussão mais longa, entendeu? Porque tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Humberto? Não, então, assim, de fato, né?
a formatação de uma ordem política mundial se estabelece após a Segunda Guerra, isso aí é Econômica ok, a também, gente né? sabe disso, né? Sim, uma ordem política econômica, né? Que vai ser a ordem da Guerra Fria, né? Então não há, né, como o Monark falou aqui, nenhum tipo de hegemonia que se estabeleça após a Segunda Guerra. Ao contrário, nós vamos ter a Guerra Fria, nós vamos ter dois blocos de poder, né, político-econômico, que vão disputar essa hegemonia, né? A questão é Mas por que que é o bloco socialista, né, ele acaba em 1991 e aquela organização no mundo ocidental, né, que foi estabelecida após a Segunda Guerra, ela se manteve e se transformou numa ordem econômica hegemônica. Isso aí é verdade. Agora, quanto ao globalismo, tá, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, é algo que, primeiro, que tem que ser dito, assim, né, para não caber nenhum tipo de outra interpretação. É uma teoria da conspiração, tá? Tem mais de 100 anos, tá? O globalismo, ele nasce a partir da teoria da conspiração dos protocolos dos sábios de Sião, tá? Isso aí vai ser desenvolvido ainda no final do século XIX, isso aí vai passar ali, na época, na Rússia, czarista, vamos dizer assim, uma adaptação, um plágio, de um texto do Maurício Joly, que é um texto de 1864, então alguns anos antes disso, tá? E intitulado, inclusive, Os Diálogos do Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu, tá? Daí que sai essa ideia dos protocolos, dos sábios de Sião. Mas, assim, que esse livro, que inclusive inspirou essa teoria, que é uma teoria da conspiração, ele é um livro de humor, né, que criticava, né, o imperador Napoleão III, tá? E basicamente o que diz isso? Que há um grupo de famílias que controlam o mundo, que se reuniam em Praga para decidir o destino do mundo, etc. Mas qual é o ponto importante para que todo mundo que está aqui assistindo a gente saiba, tá? Essa ideia que nasce a partir dessa ideia dos protocolos do Sábio de Sião, que depois vai ser incorporada pelo perennialismo, que é uma filosofia que vai ser trazida para o Brasil pelo Olavo de Carvalho, enfim. Isso parte daquela ideia, né, de um processo antissemita, que é a ideia do judeu internacional, né, que controla o mundo e tal. Quem reproduz muito isso, né, é o Alex Jones, dos Estados Unidos, né, que é um cara bem caricato e tal, mas que compartilha um pouco disso, né, falam muito dessa coisa de ideologia woke e Ben tudo mais, Shapiro. mas que na prática, né, é o quê? É antissemitismo, essa ideia de judeu internacional que controla o mundo, que quer Rapidinho, construir Humberto, você tá me chamando de antissemita, cara? Só para saber. Não, eu não, Cara, eu não, tô contando a história do não, globalismo. mas eu não senti isso Não, daí mas é também, que não. você tá Pode segurar tua onda dizendo. aí, segura tua onda aí que eu tô falando, tá? É para Tá tranquilo. sempre Depois que você ele pode fala o que você falar, quiser falar, Vilela? você questiona, tá de boa, tá? Entendi. Ele não Então, é um na debate, verdade, então. assim, Não é um debate, é uma palestra. Cada um tem o seu tempo de palestrar. Pera, Isso. Não, cara, é que eu tô falando, cara. Você pode deixar eu falar? É difícil Eu você tô falando ouvir? com você, eu sou seu Eu sei debatedor, que você não não sou seu quer aluno, ouvir, caralho. Monark, mas assim, as pessoas talvez queiram ouvir. Então Mas relaxa. Calma, eu ouvi Mas- um monte de calma. coisa, eu tô fazendo uma interjeição sobre o que você tá falando, para você explicar. Não, Só tu isso, fez e eu cara. respondi, beleza, tá. Então, Eu não tô te você acha que chamando de antissemita, eu tô dizendo que Surgiu. fala sobre essa ideia globalismo, de né? globalismo é Ah. uma teoria da conspiração que tem uma Mas não origem é teoria da conspiração, antissemita. cara. De onde você tirou Tá? que teoria da Não, conspiração? Isso é realidade, pô. mas É o espera aí, mundo. Monark, O só mundo não deixa... tá globalizado? Mas só uma coisa, Humberto, você vai fechar isso e depois eu passo pro Monark colocar as considerações dele. Porque, inclusive, eu acho que ele vai falar do Bilderberg, de outros grupos, né, que se reúnem de tempos em tempos e tal, porque eu acho que ele tem essa visão. Então, vamos lá, Humberto. Não, assim, agora eu já perdi meu fio da meada, porque era isso que eu tinha medo de acontecer. Você tava falando, basicamente como isso. nasceu É a e aí... origem, tá? Só para concluir, Vilela, Tá. só um segundo. O que eu tentei explicar aqui é a origem, tá, da teoria da conspiração do globalismo, tá? Que tem essa relação com o judeu internacional, que é famílias que dominam... um mito antissemita, tá? O meu ponto é esse, tá? Porque se existe globalismo, né, o monarca vai ter que dizer de onde que ele está tirando isso, enfim, talvez ele possa dizer agora quais são as fontes dele para ele dizer isso para a gente. Vamos lá, Monark. Caralho, cara. Quais são os sinais? Quais são os sinais de globalismo que você vê Só o fato da Apple produzir os iPhones na China, com os materiais da Índia, você tá entendendo? A gente tem toda uma estrutura de mercado
que só seria possível se houvesse uma coordenação super avançada entre os países. Como que você vai produzir um produto que você precisa de, tipo, de que o navio chegue na hora certa, do lugar certo, com a quantidade certa de material, e tudo entre, tudo funcione, e você faça isso da forma mais barata. A única forma de você fazer isso é ter uma integração dos sistemas econômicos, que é o nome do globalismo, entendeu? Tipo, se você falar que é uma teoria da conspiração, porque tem um livro, blá, 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 isso aí é lero-lero, cara, no final das contas, porque a gente vive no mundo, o mundo real, e o mundo real tem um mercado globalizado, você não pode negar isso, isso é fato, né? É fato, pô, você não tem como negar. E aí, esse mundo globalizado só é possível porque tem uma estrutura política que também é globalizada, certo? Então, essa estrutura política é o que a gente chama de globalismo. Agora, tem judeus nessa estrutura política? Tem, mas tem chineses, entendeu? Tem brasileiro, tem italiano, tem francês, entendeu? E tem judeu também, entendeu? Porque o judeu tem dinheiro pra caralho, normalmente, né? Eles gostam de se gabar, inclusive, disso. Então, porra, e não tem problema nenhum de ter judeu rico, tá ligado? O mundo, é isso que eu tô falando. A questão não é qual etnia tem poder aonde, né? A questão é que existe um sistema político centralizado de controle, uma governança mundial, entendeu? E todos os países cooperam com essa governança mundial. Um fato que a gente pode mostrar é o acordo da Antártica, cara, que todos os países respeitam, entendeu? Se há uma regra, se há coisas que todos os países têm que respeitar, então há uma certa união política, entendeu? Então não é teoria da conspiração, cara. É só o mundo real. Posso falar? Pode. Que bom. Então, olha só. Eu sou sucinto. Bom, é lógico, né, gente, que há uma integração global, né? O nome disso é capitalismo, inclusive, né? Os países, né, produzem e vendem a lógica do capital, enfim, a lógica da propriedade privada e tal. Para além da questão de ser simplesmente comércio, que o Monark está falando, né? Por que os países, por exemplo, eles podem optar por transferir, os países desenvolvidos podem optar por transferir suas plantas produtivas, por exemplo, para a China, né? Bom, na verdade, eles estavam se apropriando da infraestrutura de produção, da logística, salários, né? Comparativamente com quem ganha em dólar ou em euro, são muito mais atrativos, até porque a China mantém a sua moeda desvalorizada, então é simplesmente uma questão de mercado mesmo, né? Você vai produzir onde é mais barato para produzir, você mantém as patentes nas sedes das empresas, transferências de royalties e tudo mais. Existem acordos de comércio entre os países até para que esses comércios fluam, né, melhor e garantam, né, os interesses dos países economicamente dominantes. Então, assim, claro, existe um comércio global, existem acordos globais, mas isso não tem nada a ver, né, com uma governança global de um grupo fechado. Fica quieto, Monarca, eu tô falando, presta atenção, cara, deixa as pessoas prestar atenção. Ô, Vilela, dá um jeito disso aqui, cara, eu tô falando, o cara começa a vai chamar a mamãe. Relaxa. Para. É que você tem uma dificuldade, Monarca, eu sei, mas isso faz parte do que eu quero demonstrar aqui, né? Essa degeneração que vocês estão assistindo, na verdade, é o produto da pessoa ideologizada. O Monarca começou o nosso papo aqui, por isso eu fiz a minha primeira pergunta, mostrando pra gente onde que ele se politizou, onde que ele aprendeu. Ele aprendeu na internet, né? Ele aprendeu nas redes sociais, ele aprendeu nesses fóruns, né? Então, isso também tem a ver com a questão da ideologia. O que é a ideologia? A ideologia não é só um conjunto de crenças que norteia a nossa prática e aquilo que a gente faz. A ideologia é, na verdade, para além disso, uma questão que ofusca a realidade a fim de manter a ordem, né, que existe. Tá? Um bom texto, aproveitar que eu estou em casa, né, essa parte é boa. No fato de eu estar em casa, eu estou com a minha biblioteca, eu vou aqui sugerir algumas leituras. Esse aqui, por exemplo, é muito bom para falar disso que eu estou falando. Ele é O Poder da Ideologia, do Mesaros, tá? Que explica melhor isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, o que o Monark descreve como globalismo é o capitalismo, né? É tão só isso, o capitalismo.